essa coisa da arte na gente, ela é impossível de você esconder. E é uma sorte. Para mim foi uma sorte, porque ela me salva. Olá, Mediciners, bem-vindos a mais um episódio do Médico de Quê? Esse é o episódio de número 71. Eu sou Ana Gandolfi. Eu sou Raquel Teixeira. Esse é o Médico de Quê? O seu podcast de carreiras médicas. E outras cositas más. Mas antes de apresentar a nossa convidada especialíssima da semana, queria te convidar, se você está assistindo no YouTube, para se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar esse vídeo. E se você estiver vendo ou ouvindo pelo Spotify, compartilha com os amigos nos grupos de WhatsApp, para quem pode gostar do nosso conteúdo. Dito isso, Raquel, nós estamos hoje com a Deise Lourenço. E a Deise é médica de quê? É mais uma hematologista. A cota de hematologista aqui, tá altíssima. Eu queria só dizer que acho que é a especialidade que a gente vai ter mais hematologistas. Vai ter mais hematologistas, exatamente, aguardem. Mas hoje a gente vai conversar sobre a carreira dela, né? E sobre a relação com a literatura. Então, seja muito bem-vinda, professora. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, muito obrigada. Muito gostoso estar aqui. Falar de mim. É bom falar da gente. É, né? Mas muito obrigada pelo convite. Eu tô impressionada com o podcast de vocês. Muito legal. Muito, ai, que bom. É uma honra estar aqui. A gente que se sente honrada de ter aceitado o nosso convite. E conta pro nosso público aí, quem é a Deise? Então, eu sou hematologista, é uma das coisas, né? Como vocês podem ver já no fim da carreira, né? Porque eu já estou lá quase no fim da Terra plana, que vai cair assim. Imagina. A Terra não é plana. Se alguém ficou na dúvida. Exatamente. E não é. E para provar que não é, eu estou mudando, como você falou, mudando da literatura, da hematologia para a literatura, que é quando faz a curva da Terra. Tá então, vendo? Não é plana mesmo. Mas eu nasci hematologista, então. Eu fiz medicina na escola, né? Me formei na escola em 80. Nem os pais de vocês eram nascidos. Eram sim. E então eu fiz a escola, fiz a gloriosa Escola Paulista de Medicina, que me habita até hoje, e eu não me aposentei ainda. Então, eu vou lá, faço ambulatório, vou na José de Magalhães, atendo no Hemocentro, junto com os residentes, pós-graduandos, enfim, é meu dia a dia lá. Ela é humilde, não vai falar, mas ela é a pessoa que mais entende de coagulação no país. Exatamente. Não. E essa coisa da coagulação veio... Na verdade, eu sempre gostei, eu ia fazer nefro. Eu me formei na escola, eu ia fazer nefro. Eu era apaixonada pela nefrologia. Mas já quando terminou a graduação, você já estava focada na nefro? Era uma coisa muito possível para mim. E eu adorava aquele negócio do sódio para cá, potássio para lá, com as flechinhas, adorava aquilo. E aquelas reuniões da nefro. E a nefro da escola é apaixonante. Gente, absolutamente. Aquele monstro do Oswaldo Ramos, você discutir caso com o Oswaldo Ramos, ninguém sai ileso dessa marca, né? Enfim, o Nestor, o Meide, o Coleman, era um pessoal que você ficava lá na retaguarda do PS, que era muito mais tranquilo do que é hoje. A gente tinha tempo de discutir caso, de ficar lá, enfim. Então, eu tinha esse privilégio de ficar horas discutindo o caso com esse pessoal só, né? Então, era uma paixão. O Daniel Sigulen, que é um cara que marcou muito minha carreira, minhas coisas, me ajudou em muitas coisas, enfim. E eu ia fazer nefro, tinha essa ideia, então a gente fazia clínica primeiro, né? Passei no exame para clínica, o primeiro ano era clínica, e aí depois no segundo ano que a gente escolhia. E aí eu estava certa de fazer nefro, a gente tinha que escolher, não tinha um outro exame, a gente escolhia pela classificação da nota do R1 naquela época. E era um pouco disputada a história, né? E aí, até aqui, quando eu passei na gastro, tinha um paciente, o Sebastião, que tinha doença de Gaucher. Na verdade, era uma hepatoespleno, ele era meu paciente na gastro, uma hepatoespleno igual, né? O fígado e o baço do mesmo tamanho.
E, então, a hipótese de doença de depósito, o Sender pediu a interconsulta. Eu tive aula com né? você. Outro sujeito fantástico, outro monstro, né? Os monstros da escola. E ele pediu a hemato veio ver, e aí eu fui acompanhar o paciente para fazer mielograma na hemato. Você foi fazer a ponta de dedo, Isso. foram os hematologistas todos olhando as eu era celulinhas. muito metida quando era residente, assim, eu fazia tudo, queria fazer tudo, fiz biópsia renal. Estudantes, que R1 sejam metidos, isso é muito importante. Assim, metido. E fiz eu queria fazer o mielograma, quando eu tô com a agulha no externo, a gente fazia no externo naquela época, o Pasqualinho, professor Pasqualinho chegou, quem é você? Eu falei, eu sou residente. Você não é minha residente, você não, você tá fazendo? Eu sou residente da clínica, você não é da hemato, você não pode fazer isso aqui não. Tirou a agulha da minha mão, enfim, não fui eu que fiz o coisa. Mas a colega aspirou, eu fui ver aquele monte de célula de Gaucher, eu me apaixonei. Foi nessa hora. Eu falei, não, essa especialidade que você tem o diagnóstico na sua mão, né? Ou no seu olho. E eu falei, não, é isso aqui. Então, aí eu mudei no último, era setembro, talvez, Caramba. isso, eu mudei na última hora para hematologia, fui para hematologia. É interessante que o colega que veio falar de hematologia, ele falou exatamente isso. É mesmo? Ele falou exatamente isso. Ele falou, pô, o que mais me encantava era isso. Que é super clínico nas discussões, na riqueza dos quadros clínicos e tudo mais. Só que você tem os procedimentos, você consegue na hora fazer o diagnóstico você mesmo, que você colhe, você olha. Não você, depende de ninguém. né? Ele falou muito disso, assim. Isso você realmente... é senhor daquilo, né? É muito legal. E ainda é assim, né? Mesmo passados todos esses anos e com todas as tecnologias que a gente tem... Mudou bastante, antigamente, se você decidisse uma leucemia era mieloide ou linfóide, era no olho. Você olhava, enfim, tem um jeitão. Hoje você nem precisa olhar para ela. Ela tem marcadores e conta a vida pregressa, a vida futura, conta tudo da célula, né? Que a gente não tinha. Então era mais árduo isso. Era encantador, mas era frustrante. E era frustrante por outros motivos também. Por conta da precariedade do tratamento, que não é mais assim hoje, né? É uma especialidade que mudou da noite para o vinho, como da noite para o vinho, mudou muito. E mudou acho que nos últimos 20 anos, porque a gente formou tem 16 anos, e já é completamente diferente quando eu passei na hematologia na graduação. Sem brincadeira, já é diferente de 6 meses já atrás. Exato, sim, assim, sem dúvida. Há 6 mas meses não outro... era assim. Exato, é impressionante. E não dá para acompanhar. Não. Quando eu entrei na escola, eu queria ser cientista. Se eu voltar às escolhas da gente, na verdade, eu sempre gostei de desenhar. Olha e só. Aí, eu sempre escrevi e desenhei, sempre. Quando eu estava no ensino médio, né, no tal colegial, meu pai só podia pagar um curso. Ou era inglês ou era Pan-Americana de Arte. Lembra da Pan-Americana Nossa, escola Pan-Americana. Meu sonho era fazer escola Pan-Americana de Arte. Só que era carésimo, realmente. Então, né? E aí não dava para ser os dois. Eu falei, acho que inglês vai ser mais útil. E eu fiz inglês. Então, eu acho que se eu tivesse feito Pan-Americana, eu ia para arquitetura. Você não teria ido para medicina? Não teria feito medicina. Então, foi um momento... E não me arrependo. Foi legal, mas eu continuei desenhando. Eu queria ser desenhista da Disney. Olha só. Era assim, aquela Branca de Neve. Você já viram aquilo? Belíssimo. Aquilo tudo feito à mão, aquele é maravilhoso. Bambi. Ai, meu Deus, é lindo. Enfim, e aí eu entrei, então eu acabei fazendo medicina. Quando eu entrei na medicina, eu queria ser cientista. Então eu gostava da cadeira básica, lembra da biofísica, que é aquela pele do sapo? Nossa, a pele do sapo. Lembra? Então, eu queria fazer básica. Até que eu fui para a terceirona. Vocês conhecem bem a terceirona. E só para quem não conhece, é a clínica médica, é a enfermaria da clínica médica da escola. Isso. Aí você começa a conversar com o paciente. Sim. É a primeira vez que eu vi aquilo, eu falei, não, é isso aqui.
Não vai dar, não vai dar para ser cientista. Não vou fazer nada, eu me apaixonei pela clínica. Aprender com o doente é uma coisa que eu digo hoje em dia para os residentes, eu pego no pé deles, tadinhos. Eu fico enchendo o saco da história, de tirar uma história, prestar atenção, fazer o raciocínio clínico, né? Que eu lembro que internou um pacientinho com uma pericardite aguda, um menino, adolescente, assim. E eu não tinha levado o livro, eu não sabia o que era aquilo, ficava morrendo de vergonha se o professor perguntava e eu não soubesse. E aí eu me dei conta, quem sabe isso é um menino, né? Vamos lá perguntar para o menino. Aí o menino entregou tudo. Como ele já tinham tirado a história. Várias vezes, né? Então ele fazia assim, fazia assado. Ele contava a história de livro já. Isso é muito de paciente da clínica médica que fica os alunos da Que fica semiologia os alunos, tirando história, né? Eles isso, aprendem com a gente, é impressionante. Exatamente. E acho que a coisa mais importante que eu aprendi nesse momento foi aprender com o doente. Né? Então, assim, plantão, 4 horas da manhã é o infartado, né? Chega com dor. 5 horas da manhã é o asmático, que esperou até... Senta e conversa, ele vai te contar tudo de como é asma, como é viver isso, o diabético, como é... Não está no livro. Não está. É ele que conta. Né? Isso é muito legal mesmo. Eu lembrei agora de uma anedota que uma vez eu fui ver um paciente, era uma criança, Sim. que já tinha trocado DVP várias vezes, né? Uhum. Que é relativamente comum nos casos mais graves. E daí, eu pedi, a pediatria chamou que queria que visse a criança. Tá bom, né? Chamou, eu fui lá ver. Eu entrei, eu não lembro, nunca vou esquecer dessa cena, porque foi muito legal. Eu entrei no quarto, a mãe que já me conhecia falou: "Oi, doutora, o que você tá fazendo aqui?" Daí eu falei: "Eu vim ver seu filho, porque falaram pra mim que, né, que ele tinha internado, que não sei o que, não sei o que." "Não, doutora, não é disfunção da DVP, não, pode ir embora." Ela falou pra mim, juro. Foi muito engraçado. Ela dispensou sem ter consulta. Daí eu, não, mas você entende, assim, você tem que... "Doutora, de verdade, ele já trocou a DVP, sei lá, não lembro agora, era 8 vezes. Fica tranquila, não é da DVP." Dessa vez não é. Porque é isso, né? O paciente realmente, principalmente para as doenças crônicas, né? Isso. Ele tem muito para ensinar pra gente mesmo. E ele dá detalhes que você não vê em outro lugar. Ou que está no livro, mas é uma letra fria, que não faz sentido quando você só Exato. lê. É muito Exato. diferente mesmo. E essa coisa de detetive, né? Eu brinco, você tem que ser igual o delegado de polícia. Você tem que chegar e entender, ele não vai lembrar daquilo, mas você associa o que você estava fazendo naquele dia, aquela hora, fazendo o quê? Né? A trombose que deu, o que aconteceu? Exato. Doeu a perna, doeu, mas o que você está fazendo? Né? Esse contexto, né, que dá muita dica para a gente. Não, e a gente rico. aprende assim, né? Aprende com o paciente. E até, né, a gente usa muito essa frase lá na escola, Sim. né? A clínica é soberana. Pois é. E daí, não, até esses dias eu falei, gente, eu comentei isso e alguém falou assim, não, mas a clínica é soberana quer dizer... Eu falei, não, gente, a clínica é soberana porque você tem que ver, conversar com o doente, examinar o doente e depois você vai olhar os exames complementares. Isso não é diferente na minha prática funciona. Não é isso, a gente não tá negando a ciência, claro, não é claro. isso. Não. Só que, cara, a clínica realmente é soberana por conta disso. Às vezes você começa a perguntar, às vezes você pergunta de uma coisa, até o paciente às vezes se incomoda, né? Tipo, o que você tá perguntando disso? Tipo, eu falei, não, porque eu fui viajar, tava voltando. Da onde você tava voltando? Depois a gente olha com aquela cara de... Por que você quer saber de onde eu tava voltando? Porque você quer saber o tempo da viagem, você quer saber, né? Então é muito legal. Eu já ouvi isso. Mas eu não vim aqui para falar do... Eu falei, mas o senhor não é uma dor, o senhor não é um mau jeito na perna, né? Vamos lá entender o que está. E logo a pessoa entende que é isso. Senão a gente vai cair no bendito score, né? Agora, eu fico doente com esse score. Os meninos vão saber do que eu estou falando. Porque assim, você vai identificar um gato, se tem orelha pontuda, ganha 1 ponto, se tem bigode, ganha 3 pontos, mas o Omar Sharif também tem bigode, então, né, de repente não é um gato. Se tem rabo, ganha 5 pontos. Se miar, ganha 10, e se latir, perde 10. Pronto, aí você define o que é... Não, né? Não, entender a historinha...
contar a história. Eu brinco também com os residentes da Chapeuzinho Vermelho, que ela sai, vai no bosque levar. Não é para contar logo do caçador que chegou. Isso, até porque você tem que entender que ela desobedeceu a mãe dela, que ela, né? Porque tem todo um contexto, né? Faz um sentido esse caminho. Enfim, por tudo isso, eu falo, não, é clínica e é o que eu sou até hoje. É a coisa que eu mais gosto de fazer, faço consultório. Aliás, o consultório foi uma história boa, que quem me fez fazer consultório foi o Nestor Shore. Nestor Shore tinha o consultório perto da escola, né, na 3 de maio, eu era DE. Ele falou, não, você não pode ser DE, vai fazer clínica, você tem que fazer, quem é clínico tem que fazer consultório, enfim. O Oswaldo Ramos também tinha paciência nesse sentido. Não sai da DE e vai fazer, que é importante essa vivência. Porque o DE é dedicação exclusiva e só pode ser professor cientista. Mas em que ponto que você estava da carreira quando isso aconteceu? Eu já tinha voltado do pós-doc. Olha só. Eu já tinha voltado do pós-doc. E não tinha passado pela sua cabeça fazer consultório? Não. Não era uma vontade? Aquela coisa da escola é uma cachaça, né? Se não você posso bobear, nada, você não sai de lá, né? Não? Uhum. Você não sai daquele lugar. Você vira à noite. Eu morava. Eu sou meio, na parte pessoal, meio esquisita. Eu saí da casa dos meus pais sem casar. E eu sou a mais velha de 4 filhos. Os meus irmãos todos só saíram casados. Uhum. Eu fui a primeira que saiu para morar sozinha e eu fui morar na Napoleão de Barros, assim, naquele predinho que tem uma sacadinha. Sim, da minha janela eu via a janela da Emato. Uhum. E eu sabia que doente que estava passando mal. Eu sabia pelo quarto. Pela luz acesa na madrugada. Da minha sala eu sabia quem era. Então, enfim, e eu nessa... Desviei o assunto todo. Você está falando do consultório. Isso. E aí você fica lá dentro, você vive lá dentro. Uhum. E quando eu mudei para esse apartamento, eu não tinha dinheiro para comer. Então eu comia, eu tomava café na escola, almoçava, jantava, e na passagem de plantão ainda ia comer de noite lá, né? Assim. E nesse começo de vida. E você não sai, né? E o Nestor chegou para mim, mas isso eu já tinha feito mestrado, que foi uma outra história boa, que era naquele tempo, era assim, a gente fazia mestrado, doutorado, isso era importante para a Emato, era um pool de coisas, todo mundo no mesmo ambulatório. No mesmo ambulatório você atendia a PTI, atendia... Não tinha as divisões. Não, criança, não. E o Dr. Kerbal ficava muito preocupado que a gente dividisse os ambulatórios. Era eu e a Ana Elizabeth, e a gente queria dividir, ter o ambulatório de leucemia, de linfoma, não tinha, de anemia, né? De coagulação, então, menos ainda. E a gente que fez essa divisão, era tudo junto, né? E na época eu comecei a gostar de coagulação, na época que eu estava terminando a residência. Aí eu fui para o banco de sangue, que o Bourdin foi para Nova York, no Blood Center, New York Blood Center. E eu fiquei no lugar dele, ocupando arrumando o banco de sangue. O banco de sangue veio para Emato, ele era da anestesia. Por razões óbvias até. Sim. Porque quem transfundia era o pessoal dos pacientes do centro cirúrgico, mas eu nunca tinha parado inicialmente. para pensar nisso. Não era disfunção isso é coisa de velho, né? Mas é muito legal. Enfim. E aí eu fiquei nesse tampão, né, até o Bourdin voltar, e eu fui tocando a pós-graduação e vendo. Então, Daniel foi um cara que me incentivou na carreira universitária, na carreira acadêmica, porque eu não tinha noção disso. Minha família não tinha ninguém médico. Meu pai era funcionário do Banco do Brasil, minha mãe era dona de casa. Enfim, eu não tinha nenhuma tradição da medicina ou de carreira. Eu não tinha ideia do que era a carreira acadêmica, né? Eu fui aprender isso ao longo da escola. A gente também, né? Não tinha ninguém na família. Você vai entender o que é isso, sei lá. Quando está acontecendo, está na faculdade. Por isso que é fácil você ficar só lá.
Exatamente. É uma coisa deslumbrante, você fica mesmo. E né? a partir do momento que você fica, eu sinto muito isso, né? Que eu tô lá Sim, até hoje. A sim. partir do momento que você fica, ainda mais quando faz muito tempo que você tá, porque querendo ou não, assim, como eu fiz graduação lá também, eu tô há Sim. 22 anos Sim, lá, né? Sim. Então, você conhece as pessoas, e daí as pessoas começam, vamos fazer um projeto junto e tal coisa. Quando você vê, você tá, tipo, em 8 projetos com disciplinas diferentes. Exato. E daí, realmente, começa a tomar muito do seu tempo, né? Então, você E sempre é deixa... bom. É? Você vira à noite por causa de uma pergunta, e eu faço isso até hoje, por causa de uma pergunta específica, e você vira à noite sem perceber que virou. Né? No PubMed, antes a gente tinha index médicos lá na Bireme, Xerox. As crianças que escutam jamais vão saber o que é Não isso, sabe. imagina. Ai, meu Deus do céu. Eu vinha vindo aqui. A gente sabe. A gente vinha vindo aqui na Augusta com o Davi. Eu falei, olha o frevinho. A gente comia pizza brotinho. Vocês sabem o que é pizza brotinho? Sei, sim. não Ah, sei. que bom. Mas eu não sei se os mais novos que Deixem estão nos ouvindo comentários se vocês não sabem Exatamente. o que é pizza brotinho. Pizza brotinho do frevinho. Mas, enfim. Só para lembrar que tem um vocabulário, tem uma diferença geracional do vocabulário. E deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Você falou o negócio da coagulação e eu me lembrei que eu vi recentemente no Sim. seu Instagram Sim, que você teve num congresso desde ginecologia, sim. né? Sim. Falando sobre coagulação. Isso. E o que eu tenho notado, e talvez seja percepção minha, é que tem existido um pouco mais, em especial na coagulação, um pouco mais de inter-relação entre as especialidades, né? E você vê gente falar de coagulação na cirurgia geral, você vê na Exato. neurocirurgia. A gente tem aulas na neurocirurgia de coagulação, que quando eu era residente, que nem tem tanto tempo assim, tem 12, 13 anos, imagina, era impensável ter uma aula de coagulação num congresso de neurocirurgia. Você tem notado isso, assim, que você tem sido mais chamada para eventos fora da Hemato? Olha, faz tempo. Faz tempo que isso acontece. Eu acho que a coagulação, ela nasceu assim. Multidisciplinar. Ela não é da hematologia. Né? Quer dizer, está na hematologia, mas se você vai no Congresso Internacional de Hemostasia e Trombose, você tem muito hematologista, mas você tem cardiologista, você tem vascular, você tem uma criatura que chama coagulacionista. Ah, é? Existe isso. Nossa, É um que cara legal que isso. faz, que é o que cara que faz o que eu faço. faz. É, que é o que mas você eu não sabia faz, que né? tinha Que um não nome. que eu não sou hematologista Não. normal. Assim, eu Que vejo bom, que célula, mas eu parei de ver Sim. leucemia, eu não sei mais tratar aquilo. Eu não é meu negócio mesmo, assim, não é minha área de jeito nenhum. É muito mais isso. E isso era uma coisa que na escolha da pós-graduação foi muito legal, eu achei encantador. Porque foi um pouquinho voltar para as flechinhas do sol de potássio. Eu voltei para as flechinhas foi do pra fator cascata da 12, coagulação. 11, Que 10. davam pro residente de clínica, que eu só fiz clínica, depois dá vontade de chorar. Eu como aluna já tive vontade de chorar, Nossa, só pra gente. constar. Não, mas sabe qual é o segredo? É você conhecer aqueles fatores como se eles fossem pessoas. Então você tem a cara do 8, a cara do 10, a cara do 6. Eles têm cara. Então você sempre sabe onde eles estão, porque eles têm uma cara, né? Mas aí, enfim, nessa hora das flechinhas, era a escolha da pós, né, no momento, eu estava no final do R3, que a gente escolhia isso, e aí foi o Daniel Sigulen que fez a ponte entre o Cláudio Sampaio. Vocês chegaram a conhecer o Cláudio Não. Sampaio? Não. Ele faleceu cedo, muito cedo, e ele era da bioquímica, então é do INFAR. Então a gente brincava que atravessava Pedro de Toledo, porque do lado de lá da Pedro de Toledo era clinicão, cirurgião, médico Sim. normal. Atravessando a rua, até hoje é assim. É a área um pouco, básica. Né? É a área básica daqueles cientistas, enfim. E aí a gente casou e eu fui fazer coagulação, na verdade, calicreína, sistema calicreína-cininas, que era do Cláudio, em anemia falciforme, que era do Kerbaui. Né? Então, esse casamento, Cláudio Sampaio, José Kerbaui e eu no meio. José Kerbaui tinha ideia do que era pré-calicreína e Cláudio Sampaio chamava anemia falciforme de anemia perniciosa, aquela coisa lá que você faz. Eles não tinham, um tinha ideia do outro.
O que foi ótimo. Porque pra você mim. fez a ponte. Ótimo, porque eu toquei o projeto né? E a gente estava nascendo com a Emato e o professor Kerbauer fez isso. Né? Ele montou ele chamava de paróquia, né? Você da paróquia das leucemia, a paróquia do linfoma, a paróquia que é como está da até anemia, hoje, né? E é assim, a paróquia da coagulação é minha jurisdição, na verdade, cada um tem sua jurisdição. E aí eu fiz o mestrado e engatei o doutorado. A gente fazia, o Dr. Celso Guerra, que tocava a coagulação na época, mas ele estava se desencantando, ele estava indo para a área de anemias, enfim. Aí eu fui correr atrás, o Cláudio Sampaio, o pessoal do Dalton Chamoni da USP, do INCOR, na verdade, me deu assim coisa. A coagulação é muito cozinha, né? É bem cozinha. Aliás, eu falo isso para os pacientes, eles vão reconhecer isso. Que a laboratório é cozinha. Sim. Né? É muito... Eu gosto de cozinhar. Por isso Eu não sei cozinhar nada, mas eu estou lá no laboratório. Laboratório é cozinha. E laboratório de coagulação é como fazer risoto. Verdade. Porque às vezes você faz tudo certinho e dá errado. E dá errado. Assim, é bem isso. Coagulação é isso. Quem faz coagulação sabe que aquele negócio pode dar errado. E tem que ter esse olho para ver, deu errado, ou conserta o risoto, ou joga fora, começa de novo. E por isso que laboratório de coagulação você precisa conhecer a cozinha. Você precisa, é um lugar que não é tão simples, não. E aí você ficou como professor de dedicação exclusiva, depois começou o consultório. E onde que o laboratório e esse título de especialista que você falou que você fez veio, menina? Por conta disso em que a Ana momento chamou da vida? atenção. Porque eu me metia na vida de todo mundo. Então, assim, coagulação, então a cirurgia chamava, a cardio chamava. E eu era da escola, né? Vocês são... A gente mora lá dentro. Então, eu estava em todo lugar. Eu estava no laboratório central, eu estava nos congressos de patologia clínica. Então, essa conversa de especializado não é recente. Na cardio, quantas aulas eu dei na SOCESP? Agora, eles não precisam mais de mim, nem vou lá, mas era frequente eu estar lá. E a patologia clínica foi uma coisa, assim. foi um casamento, porque é muito laboratório. Eu fazia tromboplastina. Olha só. Eu ia lá Que no legal. SVO, vocês são do tempo do SVO? Eu peguei o finalzinho. Então, eu ia lá buscar um cérebro recente para fazer tromboplastina. A gente fazia mesmo do material humano, não tinha AIDS, lembra? Tinha hepatite, era um medo, né? E a gente tinha todos os cuidados, enfim. E a partir de um momento que isso foi ficando, na verdade era um absurdo, né? Claro. E a indústria assumiu, então fica começou a fazer fica mais comercial. reprodutível. Sim, fica claro, mais claro. Ficou mais reprodutível. fácil. E a literatura nesse caminho todo aí, professora? Continuou lendo? Era leitora voraz sempre? Sempre fui. Mas sempre. continuou sendo nessa... Porque às Nesse- vezes a gente não. dá uma abandonada, né? Em algum momento, né? Eu fiquei uns bons, sei lá, 13 anos sem ler praticamente nada. Não, eu gostava, eu era meio esquisita mesmo, porque assim, eu sempre fui cinéfila, então eu ia Isso eu no gostava. Cineclube do Bexiga, eu era assídua frequentadora do Cineclube do Bexiga, assisti mostra de cinema dinamarquês, eu já tive ocasião de ir assistir, eu e meu amigo. E o cara, não tinha ninguém no cinema, só nós dois, e o cara apresentou o filme só para nós dois. Mas, enfim, então acho que essa coisa da literatura, da arte, do cinema, dessa expressão, eu sempre cultivei e eu escrevi desde adolescente, escrevia. E volta e meia eu escrevia, era um pouco catártico aquilo de escrever. Mas você escrevia só pra você? Só. Nunca Só. tinha publicado Não, tá nada, lá, nem pensado. tá lá no caixote, lá no baúzinho guardado. Mas tá guardado. Tá lá. Tem registro. Tem muita coisa, tem muita coisa. Que legal. Vai tudo pra caçamba quando eu morrer, mas tá, Mas tá lá. mas tá lá. E, enfim, então
esse lado sempre existiu. E eu acho que é importante a gente guardar esse lado. A sorte é que quando essa coisa da arte na gente, ela é impossível de você esconder. E é uma sorte. Para mim foi uma sorte, porque ela me salva das coisas, né? Ela te salva da coisa dura da profissão. Eu acho que... Então, eu nunca ela... Não é que eu, de repente, fiz. Eu vinha fazendo... Era um pouco fora da caixinha, né? Mas, enfim. Aí então, a própria escolha do meu pós-doc não tinha nada a ver com a ciência. Tinha, mas não tinha. Quer dizer, o que eu quero dizer com tinha, mas não tinha? Quem me abriu a cabeça para ir fazer carreira acadêmica foi Daniel Sigulenfo. Era meu amigo na época, a gente conversava muito e foi isso, ele me mostrou esse caminho. E aí eu fiz o doutorado, vou fazer um pós-doc, e a cinéfila, a escritora, a leitora, decidiu que ia morar onde? Quem gosta de literatura vai morar onde? Vai morar em Paris, vai morar em Nova York. Vai fazer o quê em Nova York? Enfim, não, eu vou... Então, eu decidi que eu ia morar em Paris. O que você vai fazer lá? Não sei. Você falou, vou arranjar alguma coisa para fazer em Paris. Que legal. Só que eu tenho uma sorte nas coisas. A gente teve por conta da coagulação, a gente andava muito com serpente, né? Os venenos. Por isso que, assim, eu me metia até no Butantan. A gente tinha a Ana Marisa Chudzinski, que é uma hiper top do Butantan, hoje é diretora lá, enfim, é uma super gênia essa menina. E a gente eu fazia o doutorado na mesma época que ela lá no INFAR. E a gente ficava lá tardes conversando sobre a coagulação, sobre a serpente, sobre isso, sobre aquilo. Enfim, e a Eva Kellen, que era a chefe da Ana, tinha conhecimento com o pessoal do Pasteur e tinha um congresso franco-brasileiro no Rio de Janeiro. A Eva, vem cá que eu vou te apresentar alguém, que é a Jacqueline Connacht, que é lá do coisa, ela conhecia. E eu já estava fazendo francês, então eu já falava francês por causa disso. E ela me apresenta, a Eva Kelly me apresenta a Jacqueline Connacht, eu fui conversar com ela, pedi um estágio, mas claro, né, eu já fui falando em francês, ela, enfim, voltei do congresso, cheguei para o Dr. Quebral e falei, professor, eu preciso de uma bolsa que eu vou para Paris. Ele, como assim? Onde? Você vai para como fazer o quê? Bom, enfim, foi na correria fazer pedido para o CNPq, para a CAPES. Quem olhou minha carta para o CNPq foi o Oswaldo Ramos. Ele trocou um parágrafo, o primeiro pelo segundo e vice-versa. Me deu carta de recomendação, enfim, no fim eu fui com bolsa do CNPq. E quanto tempo você ficou lá? 2 anos. 2 anos, que legal. 2 anos no Hotel Dieu, que é no hospital. Que faz a ponte, a praça com a Notre Dame, então era um lugar chato de todo dia naquele lugar. Muito desagradável, muito belíssimo. E foi muito bom, foi muito legal. Que legal. E foi aí que pouco antes eu me casei com meu primeiro casamento, o Mauro, e eu brinco que eu me casei por dinheiro. A gente casa por dinheiro, na verdade, né? Porque a gente já vivia junto, mas precisava casar porque a bolsa do CNPq era maior para o cônjuge, tinha isso, então a gente, enfim, casou. E foi uma coisa que a gente fez uma festa no prédio onde a gente morava. O porteiro não entendeu nada, quem que estava casando. A gente mesmo, mas tudo bem. E aí eu fiquei 2 anos lá. E aí na volta, aí foi muito legal. Porque lá eu fazia coagulação, era um serviço, gente. Então, do tamanho do serviço de hemato, só que é só coagulação. Caramba. Só coagulação.
Então, na época, quando eu saí, a Sandra Valim já estava fazendo o serviço de hemofilia, que é genial, e foi ela que fez com a mãozinha dela e com a dedicação dela até hoje, né? Ela está lá, é super legal o serviço. Mas, inclusive, lá no Hotel de a hemofilia é separada. A hemofilia é um serviço que precisa ser separado. Sim. Ela é multiprofissional, enfim, é bem característico disso. Mas era um serviço que fazia só hemostasia e trombose. Que legal. Principalmente trombose, né? O Samamá era dessa área. E era um cara genial, ele era ótimo. Um cara que era daqueles que você chega para falar que você quer férias, a pessoa entrava para pedir férias, saía de lá com outro projeto e achando ótimo. E sem férias. E feliz. Feliz. Ai, isso era o Aécio. Quantas vezes eu falei, Aécio, vou me demitir, não aguento mais, PS, uma preceptoria, eu chegava lá para dizer, hoje eu não volto mais pra plantão. Eu saía de lá com um dia a mais, com outro projeto, um livro para fazer, nossa. É desse jeito. E isso pesca a gente. É, claro, né? Com certeza. Isso, enfim. E aí, nessa volta, eu montei a coagulação. Quando eu falo montar, é montar mesmo. Né? Os tubos, as coisas. E é por isso que a minha relação com o Laboratório Central foi muito próxima. Né? Para esse desenvolvimento, isso acontecer, na verdade, dessa investigação, precisava desse começar suporte. Uma clínica de anticoagulação. Outra pessoa importante na minha vida também foi o professor Maffei, Francisco Maffei de Botucatu. Ele era o único, ele era cirurgião vascular que entende de coagulação, né? Ele era o médico que mais entendia de coagulação naquele momento e que estava lá no tal congresso no Rio de Janeiro. Foi lá que eu o conheci. Depois ele foi da minha banca de mestrado, de doutorado, enfim. Então mantivemos contato até hoje. E hoje ele vai nas feiras literárias comprar. Ai, que legal! Ele é muito, assim, gosta de literatura, gosta de arte. Então a gente tinha essa afinidade, eu tenho, né? Essa afinidade até hoje. E aí eu voltei e fiquei na DE, pós-graduação, orientando tal, mestrado, doutorado, lá, essa história que vocês conhecem. E o Nestor falou para mim que eu ia contar disso, de fazer o consultório. Nestor falou, Deise, Rua 3 de Maio, número tal, você vai me pagar uma porcentagem do que você cobrar do paciente e você vai lá atender. 3 horas da sua vida, você vai deixar, vai no final do expediente, que era como a gente fazia, vai lá e atender. Então, em setembro, eu comecei a atender meu primeiro paciente. Outro dia eu peguei, era um paciente com coronariopata grave que me mandaram para fazer pesquisa por causa da trombose, do risco trombótico, enfim. Esse foi o primeiro paciente que eu atendi no consultório privado. Que legal. E aí, uns meses depois, o Medina me chamou para ir para Botucatu no consultório dele, na clínica dele, que é muito bem estruturada e tal. Eu fiquei lá, acho que uns 2 anos. E aí, depois, eu fui para o meu, que eu tenho... Mas daí então você pegou gosto pelo consultório, né? Sim, e daí que resolveu... É encantador né? aquilo. Você não vê o tempo passar, é um lugar que eu vou sempre de bom humor, é um lugar que me faz bem, eu saio de lá bem. Né? E para quem é professor, eu acho assim, para gente que passa, né, como aluno, como residente, é muito diferente a experiência do professor que faz consultório. Sim, né? é muito diferente, realmente. Eu na endócrina tinha a referência do Dr. João Roberto Sá, que não é docente, era técnico administrativo, mas sempre fez consultório e ama a clínica médica. E, aliás, ele exigia isso da gente, que eu agradeço até hoje, porque eu acho que é muito importante para o clínico, qualquer seja a subespecialidade que você vai fazer, a gente precisa muito ser clínico. Então, ver paciente é muito importante. Não só as setinhas lá na bioquímica, senão a gente perde muito olhar o esse paciente olhar. Com esse olho de você tá tirando uma história e tá entendendo o que está acontecendo dentro dessa pessoa, né? E hoje se fala muito, né, em medicina translacional, né, que é aquele negócio de trazer da bancada até a aplicabilidade clínica. E você
ter uma pessoa que consegue fazer esse link é muito diferente. Para o residente, é completamente diferente, realmente. Às vezes é uma coisa besta. Você entender o que é um tempo de protrombina, né? Quando você explica por que chama TTPA, o que é aquilo, o que é anticoagulante lúpico, o cara acha que é um negócio que você faz reagente ou não reagente. Tem laboratório que dá o resultado assim, me deixa apavorada. Mas, enfim, né, de entender o que é o mecanismo, isso é muito... E eu confesso que a primeira vez que alguém me explicou o que era medicina translacional, tá, mas não é, assim, eu conheço tanta gente que faz isso, que assim, não é normal, né? Não é normal. Tipo, parece que fica parecendo que inventaram isso faz 5 anos, entendeu? E na verdade isso acontece há muito tempo, né? Esse aqui é o grande lance, né? É que nem medicina baseada em evidência. Isso. Sim, espero que seja. Mas... Sim, é óbvio. É que tem coisa... Ontem eu dei aula no congresso de vascular voltado para a mulher, na verdade foi isso. Falando de trombofilia na mulher. E a gente tinha uma discussão sobre evidência e tal. E é lógico, há coisas, e que eu falei lá, há coisas que você não tem evidência e não vai ter, porque são muito raras. Então, mutação, deficiência de antitrombina, é um negócio muito raro. Para você fazer um estudo randomizado, controlado, não vai rolar, porque não dá certo, mesmo multicêntrico. Então, você tem que ter uma noção de que você está deduzindo coisas que até podem não ser exatamente aquilo, e que daqui 50 anos a gente junta uma quantidade de observações suficiente para poder ver. A gente tem um colega que chama Luiz Correia, que é um colega cardiologista, né, que fala muito de medicina baseada em evidência. Inclusive foi dele que eu roubei se você gostou, indique para os amigos, se você não gostou, indique para os inimigos. Depois a gente já deu o devido crédito, porque a Ana nem lembrava que eu não lembrava que eu tinha roubado. Daí o dia que eu percebi que eu tinha roubado, daí eu dei o crédito para ele. Ela assistiu o podcast e falou, nossa, foi daqui então que eu tirei isso. E ele fala um negócio muito interessante sobre isso, que ele fala assim, que a gente às vezes cai num problema que é evidenciomania. Né? Não, a gente tem que ter a melhor evidência possível, que é uma meta-análise. Não, você tem que trabalhar com a melhor evidência disponível para aquele caso. E não falar assim, não, se não tem um estudo clínico randomizado ou uma meta-análise que eu não posso fazer nada, eu vou ficar paralisado. Também não dá, né? Acho mas tem gente assim, que dá a impressão que o cara chega lá no consultório e ele manda o cara embora, porque ele não tem evidência para tratar. Exatamente, perfeito. E você tem que dividir isso com o paciente. Isso, tem que explicar. Isso é uma coisa na França que me chamou muita atenção. Eu atendia lá, né? A diferença do paciente que sabe... o paciente que estava na frente, ele sabia tudo da droga que ele está tomando, ele sabia tudo da doença, ele lia, e não tinha Google, hein, na época. Sim. Não tinha... Mas mesmo assim ele procurava saber, ele buscava, né? Era um sujeito muito melhor informado, né? Sem dúvida. Então, e isso te ajuda, na verdade. Claro, te ajuda a tomar decisão, porque a decisão vai ser mais compartilhada, né? Você explica, olha, até aqui eu tenho certeza, daqui para cá eu estou deduzindo que deve ser assim, porque eu não tenho e tem coisa que não vai ter tão cedo, né? E professora, como que você passou daquela pessoa que escrevia e deixava tudo guardado na caixa, que por sorte está tudo lá ainda, para a pessoa que falou, vou escrever para as pessoas lerem, inclusive desconhecidos, né? Vou publicar para os desconhecidos lerem. Para ser uma autora já publicada. Conta aí pra gente. Eu brinco que é o dia que eu publiquei, que lançamos o romance, né? Que foi o lançamento, a sensação de você ir no banheiro com a porta aberta. É mais ou menos isso. É uma coisa, uma exposição. O Mulheres grande. do Soneto foi o primeiro. Foi o primeiro romance. Eu já li, queria só dizer que eu já indiquei, inclusive, lá no Instagram, depois eu coloco. Maravilhoso. Obrigada. Então, essa história... Então, eu vivia escrevendo... Assim, sabe esses cafés que você vai tomar com amiga? Com amigo? Que você conversa sobre coisas... Eu não tive uma vida muito certinha, vamos dizer, né? Eu não casei, eu fui morar com meu primeiro marido sem casar, casei por causa do CNPq, não ia ter filhos, tive 2 filhos,
E você vê que eu só falei deles agora, né? É verdade. Certo. Eu acho tão engraçado quando você fala, o que você é? Eu sou mãe. Eu não sou mãe. Eu sou mãe, mas não é isso que eu sou. Não te define, né? Não me define isso. Mentira, tá, Manuela e Caio? Vocês são... Foi a melhor coisa que eu fiz mesmo, de verdade. Mas não foi uma coisa muito... Padrão, digamos padrão, assim. Isso. Aí eu me separei do Mauro, aí casei com o Davi, que eu conheci quando eu tinha 16, ele 18. Ah, olha Era só. uma história antiga. Eu fico contando essas coisas, meu anjo, desculpe. Pode contar, é só entre nós. E aí, enfim, então não é uma coisa muito linear ou muito certinha. Eu me casei. Bom. Eu nunca me casei de noiva, eu me casei de vermelho, o primeiro casamento, nem novo era o vestido. No segundo casamento a gente ia casar na pandemia, e veio a pandemia, a gente não casou, depois a gente casou, enfim. Mas tudo isso para dizer que, na verdade, essa coisa de escrever e de falar de uma vida que não era muito na caixinha, né? E de falar de vida de mulher. E pela perspectiva de um homem, o que eu achei especialmente curioso e muito bonito. É um romance de formação. Olha. Que começa, acho que na infância, adolescência, e você caminha com essa personagem e ele observando o mundo das mulheres, da família ou do entorno. É brilhante essa perspectiva. E foi uma coisa que o que eu queria falar era das mulheres. Sim, não é o personagem. Ele foi um fio condutor. E no fim eu acabei falando muito dele. Quer dizer, e é dele, e ele é um monte de gente que eu conheço, e ele é um pouco de mim. E elas são um pouco de mim, e elas são muita gente que eu conheço de verdade. Elas existem. Claro. E não só as mulheres, a casa. Sim. A casa também é uma personagem que vai mudando. Quem são as pessoas, as pessoas dessa casa. Muito legal. É uma coisa, enfim. E aí... E você começou essa história já querendo publicar ou não? Não, foi... Eu comecei na pandemia, principalmente... a ver, que aí na pandemia eu fui para Vinhedo, eu tinha essa casa de campo, eu já morava lá, mas eu ficava em São Paulo, Vinhedo, aí a pandemia foi todo mundo para lá, e eu comecei a ver muito podcast de escrita criativa e tal, e aí eu vi um que eu acabei fazendo, esse curso do Tiago Novaes, que foi muito útil, mas eu comecei a escrever o romance antes de começar o curso. Foi uma semana antes, eu fiz a primeira frase do curso, que é o nome da rua, que, não sei, veio assim. E eu comecei a escrever e construir esse fio de narrativa. E aí vou fazer o romance, e foi. Aí montou o romance, escreve, enfim, aí edita, vai pra editora. E como que achou uma editora? Você já tinha amizade com o pessoal das editoras? Eu também fico curiosíssima pra essa parte. Eu não sei escrever nada, mas se um dia a pessoa quiser, como é que ela faz? Não, então, foi indo. O Tiago me apresentou alguém que é a Andréa Berriel, que fez análise crítica, que é importante ser feita. E ela me apresentou o Alexandre Stout, que é da Folhas de Relva, que é da editora que fez o livro. Então foi uma coisa assim, né, de conhecer, de uma coisa levando a outra. E aí você tem concursos, né, que você faz e apresenta seu texto. Então eu entrei em um monte de antologia, eu escrevo muito texto curto. Então esse é meu jeito de escrever, são textos curtos. Esse romance foi um negócio meio fora da coisa. Antes do romance, eu fiz um texto para o congresso acadêmico, que tem lá da escola, da parte cultural. Então teve um concurso de literatura. Teve a parte de pintura. Eu fiz um monte de exposição na escola. Eu faço aquarela, faço pastel, fazia óleo, enfim.
Então o pessoal já sabia que eu era um pouco metida nessa história. E aí a letra veio depois. Uhum. Então foi assim. E aí eu tenho vários textos curtos que eu reuni e mandei. Foi um concurso mesmo para a Vinca Literária, que é uma editora da Elaine, que está recente. Ela já trabalha no mercado editorial há muito tempo, ela mesma é escritora, e ela resolveu fazer uma editora para a escrita de mulheres. Que legal. E era muito isso que eu queria falar, dessa mulher que é fora da caixinha. Olha, pessoal, existe vida fora da caixinha. Era uma coisa... E esse é o livro que está lançando agora. Que talvez quando vocês escutem isso aqui já tenha saído. O lançamento deve acontecer, tem no Festival Literário de Itatiba, que vai ser dia 19 de outubro agora, e vai junto com a Fernanda da psiquiatria, a professora. Sim. Ela está lançando um livro de poesia pela Vinca, então a gente deve fazer um lançamento conjunto. Que legal. No CAISM Cultural, né? Então... Ela sempre manda as coisas. Eu estou em algum grupo, milhares de grupos da escola, eu estou em algum grupo junto com ela. Ela sempre manda as coisas do CAISM Cultural, realmente. Isso, ela é genial. O primeiro foi o Mulheres do Soneto. Como é que é o nome do próximo livro? Deixa para o pessoal. É o nome provocador. Amor torto e a direito. Perfeito. É um amor torto e a direito por direito. Vivido por direito. E eu já vou entregar mais um spoiler, porque estava no Instagram dela, tá? Então não é tão spoiler assim, né? Que a capa foi você que... É uma pintura sua. Então, a capa do primeiro livro também é uma pintura da Manuela, minha filha. Olha que legal. Minha filha fez administração, sim, mas ela pinta. A arte também é entranhada nela e ela pinta muito bem. E ela que bolou a capa do Mulheres do Soneto é da Manuela. E a capa do Amor Torto é um desenho que eu fiz há muito tempo até. É um grafite. Sim, esse é meu. Esse é meu. Depois a gente coloca no card para o pessoal ver a capa do livro, para quem quiser adquirir depois. E é interessante você falar esse negócio das artes, que você falou lá no começo, né? Falou assim, que sempre teve essa veia mais artística, que é o que segura, né? Eu percebo, assim, que realmente... a gente fala do negócio de estar na caixinha, mas na medicina é muito comum que as pessoas tenham. Depois do podcast eu percebi mais ainda isso, né? É sempre alguém que toca, alguém que pinta, alguém... né? Porque realmente parece que é uma forma de talvez extravasar, talvez, né? Se salvar. Ou de se salvar, de talvez abstrair um pouco, eu acho, né? Eu acho que é uma coisa interessante. É muito duro, né? Exato. E eu acho que, na verdade, a gente achou muita gente assim, porque o nosso viés de quem a gente convida para esse podcast esse. Porque, no geral, os nossos tem gente muito concreta, assim, que consegue... Eu não suporto, assim, a arte é o que me salva também. Voltei a ler vorazmente na pandemia. Estou há 4 anos num clube de leituras só de mulheres. A gente lê só autoras mulheres. A gente, nesses 4 anos, só leu o Estênio Gardel, que é inclusive um autor cearense genial. Eu li o livro e perturbei as meninas até a gente ler no clube, porque eu fiquei apaixonada por aquela obra. E é uma poesia do primeira linha ao final, assim, é brilhante. E a gente leu Edouard Louis, que eu sou absolutamente apaixonada. Já li todos os livros dele lançados no Brasil. Olha só. Mas o resto a gente só lê mulheres. Então, assim, é isso. É o que me interessa hoje em dia. São histórias de mulheres, sobre mulheres. E só para voltar um pouco para a caixinha, que senão eu não vou falar e vai ficar ruim se eu não falar. E porque, na verdade, então, eu tenho Manuela, que nasceu em 91, Caio, que nasceu em 94, que são 2 queridos, assim... foi muito importante, é uma vivência muito, muito legal. E Manuela está esperando o Pierre, que deve nascer em novembro. Sim. Então eu vou ser avó. Eu não sei como é que provavelmente até o episódio sair você já vai ser. Já é? Eu conheci a Manuela na Feira do Livro de São Paulo, teve um relançamento do Mulheres do Soneto, eu já tinha o livro, e aí, hoje é autografado o meu livro, e aí eu conheci
Isso. Ela já estava grávida naquele momento. Isso. Sim, que delícia. Não, muito bom. E qual que é a sua perspectiva daqui para frente? É migrar cada vez mais para ser escrita? Já que a Terra plana deu aquela voltinha. Voltando lá para fazer o gancho. Eu tenho que fazer o caminho todo de volta, né? Tem muita coisa. Eu quero morrer, não. Não, mas quer se dedicar mais a escrever e publicar? Você acha que você vai ser mais, a partir de agora, você vai ser mais escritora do que médica? Eu acho que já toma um pedaço grande, que não era assim. Porque a literatura dá a impressão que a gente senta e tem a inspiração. Durante muito tempo foi isso, sem compromisso. A partir do momento que bom, eu vou escrever para publicar, aí vira uma outra coisa, vira, lógico que tem a tua vibe nessa história, mas você tem técnica, você tem que estudar, você tem que ler com outro olho, né? Ler como é que o sujeito faz essa formação, né, a narrativa, tudo isso é uma coisa que se aprende, que você percebe, né? E até que se julgar que é literatura ou não é literatura, isso é uma polêmica que eu não vou entrar nela, óbvio. Recente aí do mundo literário. Mas e eu acho que cada um tem o seu, tem a sua voz, né? Cada um tem uma voz. E isso é uma coisa construída, não é só que baixa alguma coisa e você faz. Isso é legal de você falar, porque eu toco, né? Assim, sim. Toco amadoramente, né, gente? Toca muito bem, canta também. Vamos entregar aqui. Só eu que não tenho nenhuma arte. Eu só leio. E é engraçado que você começa a estudar música, você percebe isso, porque quando você é só um ouvinte, você tem a impressão disso, que baixa um santo e a pessoa escreve uma música e a outra vai lá, baixa outro santo e faz né, a letra, exatamente. E daí você descobre que não, que existe técnica. Claro que existe a inspiração, né? Sim. De um momento. Sim. Tem uma música muito boa do Nando Reis, vou até deixar aqui, que ele fala que ele foi assaltado e ele teve ideia da música. Mas, sim, então, assim, tem esses momentos epifânicos, né? Mas existe muito de técnica, efetivamente, né? Pra você escrever, até do conjunto de acordes e tudo mais. Então, é legal você falar isso, porque desmistifica, né? Pra quem não constrói arte... Para quem só é consumidor, fica a impressão de um negócio muito abstrato. Que sai do nada. Exatamente. Então... no desenho, eu tive aula de aquarela com uma mulher que era genial, a Margot Carneiro. Ela fazia o quadro na sua frente. Ela botava você aqui atrás e ela fazia. E era o gesto, E depois você faz. Aí você percebe a técnica, né? Ela tinha uma coisa... Não é um negócio que inspira e sai, é um negócio... É árduo, né? Mas é árduo, mas você consegue aprender isso, né? E essa proximidade das artes é tão importante, né? De maneira geral. Então, eu falo até para inspirar as pessoas a procurar, às vezes, fazer alguma coisa, que a pessoa fala assim, eu não faço isso porque eu não tenho talento. Será? O quão o talento, né? A gente fica aqui mais 3 horas falando de quanto o talento realmente importa nesse quesito, né? Assim. É que nem bailarino. Eu acho que bailarino não é gente. E músico também não. Também não. Não é normal. Não é gente humana, não é pessoa humana. Mas o quanto custa para um bailarino, uma bailarina fazer aquele Morte do Cisne lá? Né? Exatamente. Não é muita disciplina, além de... É muita disciplina, muita técnica, muito treino, né? Muito. É isso mesmo. É árduo. Muito bom. Professora Deise, foi um prazer imenso que passa te receber. Rápido. Se me deixa falar, eu fico aqui. A gente costuma falar o seguinte, é 1 hora porque é sem vinho. Se fosse com vinho, a gente ficava a noite inteira. É mesmo. Que delícia. Que bom te ouvir, que gostoso. Que alegria de te ter aqui com a gente hoje. Que bom. Eu que agradeço. E onde que as pessoas te acham? Bom, tem o Instagram agora que foi feito para isso, que eu não tinha. Foi depois da literatura que eu comecei a mexer. Que começaram a te cutucar, provavelmente, isso, né? Não, tem que pôr. Então é @Deise Lourenco, tudo junto, DAYSE, né? Meu nome é escrito errado.
daisylourenco.medica.escritora. Aí eu assumi as duas coisas. Muito bom. E tem muito mais coisa da escrita e da arte do que da medicina, muito mais. Muito bom, a próxima vida, e assim vai. Muito bom, muito bom. E você, Raquel, onde as pessoas te acham? Eu tô no @endocrinofeelings, e você, Ana? Eu tô no doutora Ana Gandolfi. O Médico de Quê tá no @médico de Quê para dúvidas, críticas, sugestões ou elogios. Se vocês gostarem, indiquem para os amigos. Se vocês não gostarem, indiquem para os inimigos. E até a próxima. Obrigada, valeu.